Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 19, Evangelho de Mateus capítulo 19. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 16 em diante. Nós vamos falar sobre a conhecida história do jovem rico. Provavelmente você já escutou essa passagem da Bíblia e ela nos traz lições muito confrontadoras. Tem algumas coisas, quando a gente lê a Bíblia, o primeiro pensamento que vem é o seguinte: poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu tivesse lido isso antes, minha vida teria sido diferente. Já tem outras coisas que não são tão novidade assim, mas elas são tão confrontadoras que muitas vezes nós, deixamos de colocar em prática e aquilo está constantemente diante de nós, nos desafiando. Essa é a história do jovem rico. No caso dele, ele vai ter ali uma luta interna com riquezas. Riquezas eram o que prendiam o coração desse jovem rico no mundo. Mas cada um de nós temos algumas coisas para tratar em nosso coração. E muitos de nós, reconheço que nem todos, mas muitos de nós, a grande maioria, luta ainda com algumas questões que precisam ser superadas em termos de prática de vida, em termos de crenças, em termos de cosmovisão de mundo, em termos de tantas coisas que estão aqui dentro do nosso coração, muitas vezes tendo influência nas nossas decisões, tendo influência nos caminhos que nós trilhamos e coisas assim. Eu penso que o jovem rico, ele traz uma história, a história dele traz mais lições confrontadoras. Então, quero ler com você Mateus capítulo 19, do versículo 16 em diante. Olha o que diz, gente. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Versículo 22, e ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Uma das perguntas desse texto, gente, é a seguinte: será que esse jovem ficou triste, mas obedeceu, ou ficou triste e não obedeceu? É uma pergunta que o texto não responde. Nós não temos como falar isso aqui. É claro que a leitura do texto nos conduz a inferir. Isso aqui que está falando sou eu, tá? Tiago está falando, não tem isso na Bíblia não. Isso aqui é impressão minha que eu estou compartilhando com você. A leitura do texto nos dá a impressão, nos faz inferir que aquele jovem preferiu se apegar às riquezas. Nós não sabemos, no fundo, é uma impressão que eu tenho no texto. Até porque, na sequência, Jesus começa a falar aos discípulos sobre a questão de ser difícil pessoas com muitas riquezas entrarem no reino dos céus. Dos céus é ótimo, né? No reino dos céus. E, inclusive, Jesus aqui, ele fala aquela famosa frase no versículo 24, diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E nós, lendo esse texto, aqui, século 21, você está aqui assistindo o devocional no YouTube, uma transmissão online, no seu conforto, talvez você imagine a figura de um camelo, animal, e uma agulha bem fina dessas que tem na casa de todo mundo, ou quase todo mundo. Mas a ideia de Jesus não era isso, gente. Fundo da agulha, essa expressão significava algumas fendas bem estreitas que ficavam em determinadas rochas. E essas fendas, muitas vezes, eram o único caminho de passagem de um lugar para o outro. Então,
O camelo tinha que se apertar e era muito difícil que ele passasse por ali, até porque se você já viu a foto de um camelo, o camelo não é um animal pequeno, como um gato, como um rato. O camelo é um animal de porte. Então é difícil um camelo passar por esses lugares muito estreitos, quando muitas vezes era necessário para pessoas que viajavam em determinadas regiões. Esse é o sentido da fala. Mas é interessante quando Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus, que a gente pode pensar algumas coisas, né? Por que que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Deus é inimigo das riquezas? De modo nenhum. Na verdade, Deus, ele é o dono e o criador de todas as riquezas. Riqueza, não há problema em ter riquezas. O problema é quando a riqueza começa a governar o teu coração, que eu sempre digo. O dinheiro, ele é um excelente servo e é um péssimo senhor. Se você conseguir governar o dinheiro, quando você conseguir governar todas as outras riquezas, além do dinheiro, isso vai ser ótimo. Mas se você se permite ser governado por ela, infelizmente, ele toma as riquezas, toma o seu coração e você passa a basear toda a sua vida, toda a sua segurança, toda a sua expectativa. No fundo, é como se você depositasse a sua fé no dinheiro, a sua fé nas riquezas. E por que que isso é errado? Porque a nossa fé ela deve ser depositada em Deus. Entende? As riquezas, elas são, no máximo, ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos viver, desfrutar de algumas coisas aqui nessa terra e cumprir o nosso propósito. Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira ganhando um salário mínimo e cumpriram seu propósito e foram muito felizes aqui nessa terra. E posso elencar uma série de nomes de famosos, também pessoas que não são famosas, mas que a despeito de terem muita riqueza, de terem um saldo bancário alto, de terem poder e influência na sociedade, chegaram até mesmo a tirar sua própria vida pelo desgosto de viver, entende? Então, muitas vezes, as pessoas acham que ter riqueza vai ser a resposta, a solução para tudo na vida delas. Mas pensar assim, ó, se eu tivesse tanta quantia X de dinheiro no banco, não estaria passando por nada disso que eu estou passando. E, na verdade, quando você acumula riquezas, você só muda de problemas. Eu sempre digo aqui que todo mundo, gente, todos nós, temos problemas e sempre teremos. Problemas fazem parte da vida. Você só troca de problemas. É claro que os problemas que você tem hoje, que eu tenho hoje, eu também quero resolver. Você quer resolver os seus, eu quero resolver os meus. Mas no momento que eu resolver os problemas que eu tenho hoje, exatamente hoje aqui, no futuro vão surgir novos. E vai ser assim pelo resto da vida, entende? E glória a Deus pelos problemas que surgem. Porque muitas vezes, o que muitas pessoas enxergam apenas como problema, o céu enxerga como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Você sabia disso? Muitas vezes, aquilo que as pessoas enxergam como um problema, o céu enxerga como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Quer ver que isso não é frase de efeito? Quer ver que isso é Bíblia? Lá em João capítulo 9, Jesus está andando com os discípulos e ele encontra um cego de nascença. E aí, os discípulos perguntam assim, Senhor, quem pecou para que ele ficasse assim? Foram os pais dele? Foi ele mesmo? Quem é o responsável por essa pessoa nascer cega? E Jesus fala assim, nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. E ali Jesus vai e cura aquele cego, um grande milagre acontece que deixa em choque os mestres da lei. Está lá em João capítulo 9, eu te convido a meditar depois do nosso devocional nessa passagem de João 9, para você entender que aquilo que as pessoas veem apenas como um problema, o céu vê como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Amém? E aí esse jovem rico, gente, interessante que ele se aproxima de Jesus e o ar dele não é um ar muito humilde, né? Jesus fala assim, olha, ele fala assim, primeiro, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando a pessoa fala assim, Jesus, o que é que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? E você me pergunta, Tiago, você quer ir para o inferno? Deus me livre e guarde. Não quero isso para mim, não desejo isso para ninguém. Quero que você esteja no céu comigo, vamos cantar lá, santo, 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 assim, juntos. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele não pode se resumir numa mera expectativa de se livrar do inferno, sabe? Isso é muito pouco.
E muitas pessoas reduzem o seu relacionamento com Deus apenas a isso. Tantas pessoas, gente, acredite se quiser, tantas pessoas, elas apenas seguem os mandamentos da palavra de Deus por medo da condenação que existe em viver uma vida fora da presença de Deus, entende? Então ela faz força para servir a Deus. Ela se esforça, para ela é um parto ser crente, para ela é um parto viver em santidade. Ai, meu Deus, não estou aguentando mais, 3 dias de santidade, não aguento mais, preciso pecar. É uma loucura, porque ela não experimentou a delícia que é desfrutar da presença de Deus. Ela faz pelo esforço da carne dela, não consegue entender que, na verdade, os caminhos do Senhor são caminhos prazerosos. Então, esse jovem, eu já acho estranha essa pergunta: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se eu estivesse diante de Jesus, falava: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para te agradar? Né? Para colar aqui do seu lado, não desgrudar nunca mais. Vida eterna, meu irmão, eu tenho garantia 100%. Eu quero Jesus agora, quero abraçar Ele, quero provar dEle, quero experimentar dEle, entende? Nossa busca por Deus precisa transcender essa questão de céu e inferno, gente. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Você pode desfrutar de Deus nessa vida de agora. Lá no céu a gente se encontra, vai bater selfie no céu, vamos tomar cafezinho, vamos comer açaí no céu, o que você quiser. Tá vendo? Até vegano, se eu for pro céu com você. A gente vai fazer uma salada lá, vai ficar essa maravilha. Mas aqui na Terra, nós temos que aprender a desfrutar do que Deus tem para nós hoje. O mundo é mau, mas o estilo de vida que Deus preparou para nós, ele é muito bom. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Aí note que Jesus, que interessante Jesus conversando, né? Jesus tem hora que ele dá a resposta assim, bem assertiva, tem hora que ele meio que desconversa. Aí Jesus fala assim, versículo 17, 18, né? Olha, se você quer entrar no reino dos céus, obedeça os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e tal. Aí verso 20, olha a loucura, gente. Olha porque que eu acho que esse cara está sendo arrogante. Versículo 20. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Não, peraí, vamos pegar aqui. Jesus falou para o cara seguir todos os mandamentos. Aí o cara fala assim: tudo isso que está falando, eu já faço. Eu sou o bonzão, eu sou o perfeito, então nada a melhorar. Gente, não tem condição disso aqui. O cara tá viajando na maionese, total. A tudo isso, o que me falta ainda? Ele não consegue nem identificar. Jesus, pela minha perspectiva aqui, eu sou perfeito, tá? Não tenho nada a melhorar. Mas se você enxergar alguma coisa, o que é que eu tenho que melhorar ainda? Aí Jesus vai e dá um tapa com luva de pelica. Jesus vai no profundo do íntimo. Ele vai dizer: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Jesus vai na particularidade daquele jovem. Porque Jesus sabia que no coração daquele jovem as riquezas reinavam, sabe? Se Jesus fala assim para mim, vamos supor que eu estivesse aqui desesperado, porque quero ir para o céu, Jesus quer que eu tenho que fazer para ir para o céu. Aí Jesus fala assim, Tiago, vende tudo o que tens e dá aos pobres. O que é que eu tenho hoje? Vou vender o quê? Uma casa, um celular, um computador e a ração do meu gato. Não é muito. Se Jesus está me garantindo que eu vou ter o que eu quero se eu fizer isso aqui, isso é muito pouco, entende? Então, por quê? Eu nem tenho riquezas. Então, essa palavra aqui não é para todo mundo. Essa palavra aqui é específica para aquele jovem, porque, nesse caso, a riqueza dominava o coração daquele jovem. Entende? Cada um tem seu ponto fraco. No caso do jovem, era a riqueza. Jesus é assertivo para ele. Talvez você fale também: Tiago, pensando bem, eu não sou tão apegado assim a riquezas e tal. Mas talvez tem outras coisas no seu coração que você já tem mais dificuldade de renunciar, de abrir mão. Então você tem que pegar essa palavra aqui, para aquele jovem foi riqueza. Mas para você, o que é que tem de fato duelado com Deus dentro do seu coração? E, gente, todos nós temos uma coisa assim, que duela dentro de nós contra o governo de Deus. Quer ver uma prova disso? O apóstolo Paulo, você vai ver em diversos momentos das escritas dele, da escrita dele das cartas paulinas, ele falando sobre como ele lutava contra o orgulho, né? Porque ele era muito preparado, ele era o melhor discípulo do melhor mestre da época, lá um dos melhores mestres da época.
em Israel, foi criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, não tinha do que se envergonhar e tal. E você vê diversas vezes o apóstolo Paulo considera tudo isso perda. Ele está lutando com aquele orgulho ali. É claro que nesse caso o orgulho não está dominando ele. Estou falando que o orgulho era um ponto de fraqueza. Um ponto que, opa, talvez se fosse para mexer com Paulo não seria tanto riqueza, seria mais orgulho, entende? Então todos nós temos uma coisa que está ali em nosso coração, que se a gente vigiar, toma o nosso coração. Se a gente vigiar, nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida e colocamos essa coisa. E nós temos que guardar o nosso coração. Sabe por quê? Olha o que diz, gente. Versículo 22. E ouvindo isso, quando Jesus falou para aquele jovem, né? Venda seus bens, dê dinheiro aos pobres. E ele era um jovem rico, a Bíblia fala isso. E ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então, para ele ia dar muito trabalho abrir mão daquilo. Ele ficou num dilema. A grande pergunta desse devocional é: o que é que leva o teu coração a ficar num dilema em relação a Deus? Não, eu vou ser mais claro aqui. A gente vai encerrar aqui agora. Vou falar um negócio aqui, vou deixar você pensando, vou tomar um cafezinho, 5 segundos. Vou ser mais claro aqui. O que é que você precisa entregar a Deus? Que Deus já te pediu e você ainda não entregou? O que é que você precisa entregar a Deus? Que Deus já te pediu e você ainda não entregou? Olha aí. Fala a Deus. Entende, gente? Nós precisamos sondar o nosso coração. Às vezes, pensar nisso gera um certo... Como que eu posso dizer? Um certo sofrimento emocional, por assim. Não era a palavra que eu queria usar, mas isso gera um certo sofrimento emocional. A gente evita pensar. Fala, não, isso aí eu penso depois, vamos caminhando aqui, vamos vendo isso aí agora não. Isso aí não aperta a minha mente não, Thiago. Mas chega uma hora que você tem que decidir, entende? Não pode servir a dois senhores. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Ou é ou não é, meu amigo. Ou é Deus na tua vida, ou é qualquer outra coisa. E muitas vezes, para Deus governar a sua vida, e governo, fala assim, vai ser as ideias de Deus, vai ser a vontade de Deus, vai ser o querer de Deus. Quando Deus vai governar a sua vida, Ele vai arrancar muitas coisas. Ele vai arrancar muitas coisas do seu coração. E assim como uma árvore, você arranca uma árvore do solo, você vai arrancando a raiz está fincada, ela fere a terra, né? Você puxa uma árvore, você puxa uma planta, ela fere a terra quando sai. Então, às vezes, quando Deus arranca algumas coisas dentro de nós, dói mesmo. Não é fácil, mas é o melhor para nós. Entende? O que é que Deus tem te pedido que você está demorando em entregar? Você está relutando em entregar ele. Porque é exatamente a situação do jovem rico. Jesus falou, você tem que seguir os mandamentos. O jovem rico, arrogantemente, na minha opinião, tá? Arrogantemente fala, não, eu tenho seguido todos esses mandamentos. Aí Jesus vai no íntimo dele. Então vá lá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aí a Bíblia fala que ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas, entendeu? Jesus colocou um cara, meu irmão, numa hora de decisão, um momento de decisão. E essa hora de decisão, eu vou dizer assim, você vai me entender, eu vou dizer, essa hora de decisão, ela chega para todo mundo. Mas eu quero que você entenda que esse momento de decisão, ele acontece várias vezes na nossa vida. Não é porque você está assistindo esse devocional que você vai tomar uma decisão agora e não vai precisar tomar nenhuma nunca mais. Não. Quando você caminha com Deus, a sua caminhada com Deus, ela requer alguns momentos de decisão. Você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir se você vai em frente ou não. E a Bíblia fala para nós não olharmos para trás, né? Quem põe a mão no arado, não olhe para trás. É interessante, depois eu faço um devocional só sobre essa frase, quem põe a mão no arado, não olhe para trás. Mas na verdade, a dor que existe no nosso coração, porque a gente olha muito porque a gente está perdendo. A conta bancária desse cara, conjecturando, não tinha nem banco naquela época, né? Como a gente conhece hoje. A conta bancária daquele cara era muito grande, entendeu? Então era difícil para ele, era pesado para ele o negócio. Olha o que eu vou perder para seguir Jesus. Você não tem que olhar o que você vai perder para seguir Jesus. Você tem que olhar o que você está ganhando servindo Jesus. Essa é a grande delícia. Essa é a virada de chave que você precisa. Porque o próprio Jesus fala que muitos... Olha só, gente. Eu quero terminar aqui o devocional lendo aqui o versículo 28 e 29. O que é que você ganha quando você segue a Jesus? Mesmo capítulo, Mateus 19, a gente leu aqui o jovem rico a partir do versículo 16. Eu quero ler aqui agora o versículo 28
e 29, olha o que diz. Jesus lhes disse, Jesus conversando com os discípulos, o cara se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Versículo 29, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Observe agora, verso 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que você recebe em Deus, meu amigo, é muito mais do que você deixa para trás. Entende? Então não mantenha os seus olhos no que você vai perder, porque aí você vai apertar o seu coração. Você tem que colocar os seus olhos no que você vai ganhar com Jesus. Você vai caminhar com o Mestre. Perdão, você vai caminhar com o Mestre, você vai estar com Ele. Você vai desfrutar dele. Deus vai te dar coisas, riquezas espirituais que são muito maiores do que as terrenas, as materiais. As espirituais, a traça e a ferrugem não corroem. Não deixe de ganhar o tesouro espiritual que Jesus tem para você por conta de um apego a um tesouro material. Amém? Gente, queria continuar falando aqui, mas eu acredito que Deus já está falando profundamente aos corações. Se você chegou na metade desse devocional, volta lá no início, assiste ele, eu tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente em sua vida. Sua semana seja abençoada. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver, mesmo que não possa fechar os olhos. Vamos orar juntos para que Deus possa guiar o teu coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é um Deus muito bom. Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, para que aquilo que precisamos abrir mão, aquilo que precisamos renunciar, mas nós temos dificuldade de deixar para trás. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, nos dá fé, nos ajuda a dar passos de fé, porque verdadeiramente aquilo que nós perdemos por amor a Ti é muito pouco diante do que iremos ganhar. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa direção. Eu te peço um dia e uma semana de bênçãos, de paz, de graça, de discernimento ao seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa o seu like no vídeo. O seu like ajuda demais. Você não faz ideia de como o seu like é importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Se inscreve no canal. Nós estamos aqui firmes de segunda a sexta, 7h30 da manhã, tendo devocionais diários. E deixa um comentário aqui de como Deus falou ao seu coração. Quando a palavra é confrontante assim, tem pouco comentário, eu percebo, né? Mas quero ver se realmente Deus falou ao teu coração. Comenta aqui abaixo o que Ele falou, como Ele falou, por que Ele falou. Não precisa entrar em detalhe, não precisa contar a sua história. Se quiser, tudo bem, mas não estou te pedindo isso. Mas conta aqui, Tiago, essa parte aqui falou meu coração. Esse feedback vai me alegrar muito, vai me edificar muito. E eu sempre vejo todos os comentários e são um instrumento de bênção para a minha vida e para a vida de outras pessoas também, que também lê os comentários. Tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.